Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é Tiago. Eu vou fazer a aula aqui para vocês hoje de avaliação clínica pré-operatória. Lembrando que essa é a primeira aula em que vocês vão ter também a discussão ao vivo no horário da aula com os professores. Então, além desta aula gravada, teremos um material para discussão no fórum sobre dúvidas, um material de discussão de um caso clínico, além das questões de múltipla escolha que vocês já estão acostumados. E além disso, eu vou disponibilizar o PDF dessa aula para que vocês possam anotar, se quiser imprimir, anotar. E também vocês vão ter, em cada horário da aula, nas turmas A, B e C, quarta, quinta e sexta, a partir dessa semana, vai ser assim nas próximas a princípio, a gente vai ter essa aula no horário da aula com o professor de cada aula teórica, tá bem? Então vamos lá. O assunto de hoje é muito importante e vem na sequência do que a gente conversou lá na primeira aula, na aula de decisão operatória. É sobre avaliação clínica pré-operatória. É um assunto extremamente importante, né? A gente já conversou sobre isso, que às vezes o mais importante é você decidir pela operação, você o paciente, e parte importante desta decisão é a avaliação clínica pré-operatória. E os objetivos dessa aula, então, são a importância da avaliação, o passo a passo, as variações, a anamnese, o exame físico e os exames complementares. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa, além do momento que nós vamos ter ao vivo, o fórum de discussões vai estar aberto. Então a gente conversou lá na primeira aula sobre a decisão operatória, né, os fatores que levam o cirurgião, o paciente, a equipe em geral, né, todos os envolvidos na operação, sobre a decisão de operar ou não, sobre indicar uma cirurgia, e hoje nós vamos discutir um pouco sobre a avaliação do paciente, né, uma dessas coisas que influem na decisão operatória. Lembrem que a gente conversou também sobre risco cirúrgico, né? Que o risco, querendo ou não, por mais que outros profissionais concorram junto com o cirurgião na avaliação do paciente pré, per e pós-operatórias, o risco cirúrgico é do cirurgião, né? É quem é responsável pelo ato operatório. Né? Então ele deve ter total capacidade também na avaliação clínica, né? E essa avaliação clínica pré-operatória é um momento em que há um estreitamento da relação médico-paciente. A construção da relação médico-paciente, muitas vezes, na sua maior parte, é realizada na avaliação pré-operatória do paciente. É onde você vai ver as expectativas do paciente, vai tirar as dúvidas, vai informá-lo sobre a operação, sobre o pós-operatório, sobre as possíveis complicações e sobre as consequências do ato ou não de realizar ou não aquela operação, tá certo? Então, fatores relacionados à cirurgia, ao paciente, à equipe, ao hospital, informando o paciente para que assim a gente tenha capacidade, tanto o paciente quanto o profissional, de realizar a decisão operatória. Então, o paciente, fotos bem extremas, né, de um paciente extremamente saudável, num paciente acamado numa cama de UTI, a gente tem dentro nesse espectro todo entre os dois uma variação enorme de pacientes de estado geral que influem diretamente na resposta que esse paciente vai ter na operação e no que ele vai tolerar o que ele tem de reserva para que seja operado. Tá ok? Então o paciente pode variar da rigidez a condições clínicas extremamente graves. E é o que a gente falou, né, uma avaliação e um preparo detalhados, eles conseguem prever a maioria das complicações e da performance pós-operatória. Né? Mesmo na anamnese, na avaliação inicial, você consegue prever muito de como vai acontecer o pós-operatório. Então você vai avaliar a reserva biológica do paciente, né? Por isso que é importante o exercício físico, a dieta saudável, o não tabagismo, o etilismo em pequena quantidade,
para que o paciente mantenha, que a gente construa uma reserva biológica, ajuda a construir uma reserva biológica durante a vida. A capacidade, então, da resposta ao trauma operatório, que tem a ver com essa reserva, e o que a gente tem que pensar é que, muitas vezes, a gente pede muito exame, ou existe um protocolo de realização de exames complementares, e muitos estudos falharam em apresentar uma melhora após exames laboratoriais e após avaliação clínica especializada. Entretanto, a concorrência de outros profissionais podem ser essenciais, na medida da sua especialização e na medida da necessidade do paciente. Esse profissional não vai ser responsável por te dizer qual é o risco da cirurgia, mas ele vai ser responsável, sim, corresponsável como você, a preparar esse paciente para ele tolerar o ato operatório da melhor forma possível. Inclusive, a Associação Médica Americana recomenda a concorrência desse colega, do especialista, do cardiologista, do nefrologista, a depender do paciente, nos casos mais complexos. Isso não exime o cirurgião da sua responsabilidade em ter uma alta capacidade de avaliação clínica do paciente. Em relação ao ato operatório, ele influi no tipo de avaliação que você vai ter no pré-operatório, né? Por menor que seja a operação, há alterações da homeostase. E quanto melhor a gente souber esses fatores, melhor o desfecho do paciente. Quanto melhor a condição clínica, melhor o desfecho do paciente. Então, sabendo suas comorbidades, comparando com o seu ato operatório, qual o equilíbrio, a homeostase, as reservas fisiológicas dos pacientes, e principalmente, aqui a gente vai falar da nutrição. A nutrição é um dos fatores pré-operatórios que mais influi nas complicações pós-operatórias. Então, os extremos, né, nutricionais, né, o paciente, tanto os grandes obesos, né, o paciente desnutrido, né, apesar que o super obeso, o grande obeso é um desnutrido, né, mas o paciente com algum déficit nutricional, ele é um paciente já com potencial de complicação muito grande. Isso é tão importante que nós vamos ter uma aula específica sobre a nutrição do paciente cirúrgico, tá bem? Na avaliação pré-operatória, então, compreende todas as medidas antes do ato operatório. Melhor se for ambulatorial, mas como a gente já conversou, a gente consegue fazer com o paciente internado ou mesmo na situação de urgência e emergência, a depender do que a gente tiver de tempo para isso. Os objetivos, então, são diagnosticar as condições que aumentam o risco operatório, diagnosticar outras afecções, necessidade de tratamento cirúrgico, né? Eventualmente o paciente vai submeter uma cirurgia intraabdominal, que pode ter uma outra condição em que possa ser feita a operação no mesmo momento, ou o paciente, numa situação simples, vai ser submetido a cirurgia eletiva, por exemplo, uma colecistectomia, a retirada da vesícula biliar por laparoscopia, mas ele tem um lipoma no dorso, que ele tem indicação de se retirar. Será que não vale a pena aproveitar a mesma anestesia sem acrescentar risco à operação? Conhecer o estado clínico prévio do paciente para eventuais comparações futuras. Então, por exemplo, recentemente a gente tinha um paciente que desenvolveu uma hipercalcemia em elevação no pós-operatório, de forma grave, apesar de assintomática, de forma importante, mas apesar de assintomática, e a gente falhou em ter no pré-operatório informações sobre a calcemia do paciente. Então a gente ficou sem ter como comparar se aquilo era uma coisa já crônica ou se ele desenvolveu isso no pós-operatório, consequente à operação, uma descompensação de um quadro prévio. E uma coisa muito importante, que a gente já conversou na decisão operatória, orientar o paciente completamente em relação a todas as condutas e preparos pré-operatórios e do que vai ocorrer durante a cirurgia no pós-operatório. E a gente tem que pensar que, de acordo com o estudo, 60% dos pacientes têm comorbidades. As principais cardiovasculares, metabólicas e respiratórias. Então a gente tem que avaliá-las, se elas estão compensadas e se essa compensação é suficiente ou deve haver algum preparo a mais de acordo com a operação que você vai fazer. Então a avaliação pré-operatória, ela pode se dividir na anamnese, no exame físico,
na anamnese dirigida, no exame físico dirigido e sistematizado, em exames complementares e estudo dos hábitos do paciente. E a anamnese, ela é direcionada, ela não é apressada, ela é calma e detalhada. Lembre-se que é o momento de você reforçar a relação médico-paciente, além de ter certeza que o seu paciente foi informado corretamente e tirou todas as suas dúvidas a respeito da operação. E além disso, é o principal mecanismo diagnóstico, né? Então, ela é uma direcionada, você não vai querer, né, um paciente de 80 anos saber, às vezes, o que ele tomou de vacina no primeiro ano de vida, mas você vai detalhadamente aquilo que importa de forma direcionada. Anamneses apressadas, aquela consulta de 15 minutos, ela vai deixar que você passe informações importantes. Claro, a depender do porte da cirurgia também. E a primeira consulta, ela deve ser demorada, sabe? Ela permite que o paciente fale, relembre a história, né? Às vezes que você pergunte também alguma coisa que ele não está julgando, que é importante, mas que para você é, né? Então é o momento de você falar. E o paciente sempre deve ser acompanhado por um familiar, se ele não puder se expressar adequadamente, se for menor de idade, né? E a anamnese, ela tem uma sua importância também, já que ela vai direcionar os próximos passos da avaliação clínica. Então, você vai estabelecer o diagnóstico cirúrgico, né, investigar detalhadamente o motivo da consulta, por que o paciente tem aquilo, e toda a história em relação àquela doença. As doenças atuais, comorbidades, né? E aí a gente vai pesquisar de tudo, desde doença vascular periférica, se ele teve histórico de trombose, tromboembolismo, insuficiência renal, se teve algum acidente vascular, infartos, eventos agudos, né, diabetes, hepatopatias, se tem história de hemorragia. Né? Muitas vezes, mais importante que um exame de coagulação, um coagulograma, é perguntar ao paciente, né? Se já teve, quando você cortou, demora para sangrar, demora para parar de sangrar, bateu a perna, fica roxo toda hora. Tem história, você fez uma extração de dente, ficou sangrando muito tempo, né? Histórias em relação à hemorragia, né? A função tireoidiana, DPOC, parte cardiovascular. E aí você deve incluir, né, as medicações todas em uso do paciente e lembrar dos fitoterápicos, né? Em algumas culturas, em algumas pessoas, é comum o uso de alguns fitoterápicos sem a prescrição. Por exemplo, o ginkgo biloba pode alterar a coagulação sanguínea, né? E a capacidade funcional do paciente, né? Isso é muito importante, isso vai nos ajudar a ter a reserva biológica dele. E aí a gente pode, acho que a gente já conversou na primeira aula também, a gente pode ver a escala, por exemplo, de performance status. Essa escala aqui da esquerda, de Zubrod, ela é simples, de 0 a 5, né, sendo 5 o paciente morto, né, moribundo, mas de 0 a 4, a gente consegue estabelecer bem o que um paciente consegue tolerar. E um paciente, escala 0, um paciente sem nenhuma limitação física, o paciente com a escala 1, ele é ambulatorial, ele cuida de si mesmo. E uma pergunta interessante com um paciente PS1, por exemplo, se ele consegue subir 2 lances escada, se ele consegue dar uma volta no quarteirão no plano, se ele consegue carregar sacola do supermercado, né? E aí, mais uma vez, a importância da atividade física crônica, rotineira, moderada, para que se crie reserva funcional. E a gente mesmo, como cirurgião, é nosso papel orientar o paciente dessa importância também. Por exemplo, a gente vê aqui que algumas atividades simples, né, que esse artigo que avaliou o progresso nos pacientes submetidos à esofagectomia. Então, a avaliação física pré-operatória, né, não só operando o paciente que tem reserva fisiológica, a avaliação nutricional, né, realmente avaliar se o paciente tem condições físicas de tolerar a cirurgia muda o prognóstico, né? E também faz parte de pesquisar alergias e intolerâncias, inclusive, né, antissépticos, iodo,
clorexidina, esparadrapo, micropore, látex, né? Em relação a maus hábitos, né, tem havido, né, alguns estudos mostram aumento no consumo de drogas estimulantes, né? Então, perguntar sinceramente, né, antes da operação, o uso de drogas de prescrição ou drogas ilícitas, né? Internações clínicas prévias, né? Como é que foi? Se ele já fez alguma operação, se ele já fez alguma internação por motivo clínico, como é que foi, o que aconteceu? Se houve algum problema na cirurgia ou anestesia prévia, ou se foi tudo tranquilo. E aí no ambulatório fica aquilo que a gente já sabe, né? Na hora da anestesia, se o paciente não tomou anestesia local, anestesia de dentista, né? Normalmente tem o mesmo princípio ativo. E o histórico familiar de adversidades, né? Algum familiar teve problema com cirurgia, por exemplo, teve um sangramento inesperado, sangrou demais, ou algum familiar que tem problema de sangramento demais, ou teve algum problema com a cirurgia, tá bom? Além disso, os estudos de coagulação, perguntar sobre sangramentos, equimoses, o estado nutricional, perdeu peso, ganhou peso recentemente, né? Como às vezes o paciente em diagnóstico oncológico, às vezes o paciente, não, eu emagreci, mas eu queria emagrecer, mas aí na hora que você vai ver, o paciente perdeu aí 8, 10 quilos em um mês, né? Vamos ver a velocidade, nós vamos ver na aula de nutrição, a velocidade também da perda de peso é importante. Se houve ganho de peso, se tem histórico de hemotransfusão e se teve algum problema na hemotransfusão, na possibilidade de gravidez, né? E a rigor, toda mulher em idade fértil que vai ser operada merece uma avaliação com beta-HCG, né? Que é um risco da anestesia geral, principalmente no primeiro trimestre, né? Das drogas utilizadas, principalmente no primeiro trimestre, é onde tem o maior risco. Então não custa, na maioria das vezes, você fazer um exame de beta-HCG no pré-operatório. E os hábitos fisiológicos, né? O que o paciente come, como é que come, né? Se a urina é normal, se tem algum aspecto macroscópico, ou de frequência ou de volume de alterados, as fezes, frequência das evacuações e aspecto, o sono, se tem algum tipo de dor crônica, né? Um paciente que tem uma lombalgia, que ele não tolera uma posição de decúbito dorsal por muito tempo, né? Será que isso não vai se agravar? Às vezes uma operação longa em decúbito dorsal, né? Tem que saber dessas coisas antes. E o exame físico, da mesma forma, ele deve ser direcionado e detalhado, né? Desculpa, direcionado, mas detalhado, né? Não precisa de você fazer aquele exame físico, né? Medir pressão sentado, em pé, nos dois membros superiores, mas direcionado em relação a todos os sistemas. Quais afecções associadas, né? Diagnóstico de eventuais afecções associadas e com certeza também patologias desconhecidas, né? Você tem a oportunidade de diagnosticar, né, aquele paciente que era hipertenso, mas às vezes você vai tirar um lipoma, nunca feriu a pressão arterial, né? Às vezes é a oportunidade de diagnosticar um paciente com uma doença crônica que vai trazer problema para ele. Então sempre aferir os dados antropométricos, o estado nutricional, né, peso, altura, índice de massa corpórea, né, os extremos dos estados nutricionais normalmente são deletérios, né, o estado neurológico e emocional, né, estado de consciência, orientação, cooperação no atendimento, né, uso de drogas com potencial efeito psicoativo, né, hidratação e temperatura, né, as mucosas, né, se eventualmente o paciente está com uma febre ou num estado subfebril que não notou. E se há lesões cutâneas, por exemplo, se no sítio da incisão há micoses, se no sítio da anestesia lombar há micoses, né? Então deve-se tratar essas infecções na pele previamente. Checar se o paciente tem prótese dentária móvel, né? Avisá-lo que vai ser retirada a prótese, principalmente se for anestesia geral ou se houver sedação, para que não haja risco de aspiração ou deglutição da prótese. E muitos pacientes
total pavor em mostrar, por exemplo, que tem uma prótese total, uma prótese dentária total. Às vezes o próprio marido da esposa não sabe, né? Então avisar que isso vai acontecer, né? Avisar que se usa lente de contato para retirar a lente de contato. Avaliar as veias periféricas, se o paciente vai ter um acesso periférico disponível. E sinais de doenças hemorrágicas, equimose, sangramento gengival. E avaliação do aparelho respiratório com ausculta respiratória bilateral. O aparelho cardiovascular, né, é o que mais sente, vamos dizer, durante a operação. Então, ele é suscetível tanto a alterações da operação, de sangramento, né, ou de esforço pós-operatório, quanto de alterações anestésicas, né? Então, avaliar se a hipertensão arterial está controlada, se o paciente tem insuficiência cardíaca controlada, angina ou infarto, né? Por exemplo, uma PA leve a moderada, por exemplo, uma hipertensão leve a moderada, por exemplo, com sistólica menor que 160, diastólica menor que 100, normalmente não há benefício em adiar a operação. A rigor, os antihipertensivos eles ficam mantidos, a gente vai discutir isso melhor nas aulas dos pacientes específicos, né? Mas a rigor são mantidos no pré-operatório, eles são reintroduzidos no pós-operatório com dieta oral, mais ou menos 1 a 2 dias após a operação. E agora, a insuficiência cardíaca descompensada, ela é uma contraindicação absoluta. Mesmo se ela for leve, tem um risco, né? Então, só se tiver realmente uma urgência na operação. Se não, compensar o paciente, mesmo que você estiver internado, né, ver o custo-benefício disso aí, compensar o paciente, depois proceder à operação. E o paciente aí com infarto de 3 a 6 meses é praticamente também uma contraindicação à operação. Obviamente, excluídos os casos de grande urgência, mas muito bem pensado e preparado. Os pacientes com lesões alvares leves a moderadas não precisam ter adiamento da operação, só se tiver insuficiência cardíaca conjunta. Os pacientes nas lesões graves, né, sobretudo as estenosantes, deve-se pensar num tratamento cirúrgico antes da operação e lembrar da profilaxia da endocardite bacteriana nesses casos. Qualquer arritmia a rigor tem um risco aumentado para o paciente, então merece uma avaliação especializada, mas extrasístoles nos pacientes assintomáticos normalmente não tem risco, mas sem dúvida merece uma avaliação. E associação com outras afecções que aumentem, além do mais, além da operação, a demanda do sistema cardiovascular. Então, a função respiratória, né? Você tem que manter, o paciente é capaz de manter a via aérea livre e responsiva, né? Um paciente, né, que tem aí o DPOC, que é o PO2 menor que 60, PCO2 maior que 50, sobretudo nos procedimentos torácicos, abdominais, que vão limitar a ventilação, será que o paciente vai conseguir manter uma correta função pulmonar após a cirurgia? Porque a função respiratória é que vai responder às demandas metabólicas do paciente, entregando oxigênio e retirando gás carbônico. Então, o paciente, independente de qual afecção, não pode ter isso muito prejudicado. A asma, quando ela está compensada, tudo bem, mas o paciente tem que receber, né, isso tem que ser informado ao anestesiologista, e ele tem que receber prevenção do broncoespasmo, sobretudo na anestesia geral, certo? Todas as infecções via aéreas devem ser tratadas antes, né? Lógico que não é rinite, né, ou alguma afecção alérgica, mas qualquer infecção deve ser tratada antes da operação. E uma infecção pulmonar, né, uma pneumonia, é uma contraindicação à operação, exceto, lógico, nos casos de urgência. A função digestiva, avaliar a doença péptica antes, né, que se o paciente ele vai ser submetido a um estresse no pós-operatório, então se não é já melhor iniciar a profilaxia aí dessa hipercloridria, da doença péptica ou doença do refluxo. E os pacientes hepatopatas, né? Isso é um assunto sério, que a gente já tem as classificações de Child-Pugh, que a gente é fácil de calcular, né? Tem os parâmetros todos, e se divide normalmente em classe A, B e C. A gente tem que pensar que todo hepatopata não deve ser operado.
a não ser em extrema necessidade. Se o paciente é classe A, o risco é pouco aumentado. Os pacientes classe B e C praticamente não devem ser operados, exceto em situações excepcionais, né, o paciente classe C em risco de morte ou transplante. Né? Fora isso, esses pacientes não são operados. Né? Esses pacientes às vezes envolvem hérnia umbilical por conta da ascite, essa hérnia vai aumentando e a pele se adelgaçando, e muitas vezes os colegas solicitam, né, para ver se a gente vai operar. Isso não é um paciente, a não ser que ele esteja compensado, né, em classe A, e aí pensando muito bem o custo-benefício, porque às vezes a própria uma operação de hérnia umbilical pode trazer descompensação hepática para o paciente. Avaliar o paciente com insuficiência renal, né, e seus correlatos, né, que o paciente, se ele tem anemia, se é hipertenso, enfim, né, aumenta a probabilidade de infecção. A função endócrina é muito importante. A descompensação metabólica, hiperglicemia, leva a cicatrização do tipo deficiente, aumenta a infecção, vasculopatia, neuropatia. Né? E o melhor jeito de saber isso é isso cronicamente, né? Que é através da glicohemoglobina. Então, o paciente que tem glicohemoglobina acima de 7, ele está em risco maior de cicatrização, em maior risco de infecção pós-operatória. E o hipo ou hipertireoidismo são danosos, né? Na anestesia, né? Então, por exemplo, se o paciente toma levotiroxina já cronicamente, pede um TSH para avaliar se a função tireoidiana está ok, se o TSH não está elevado, se não está hipo ou hipertireoide. Não entendi. Lembrando que, com relação ao diabético, a gente deve suspender alguns hipoglicemiantes, sobretudo, muito comum, a metformina. 24 a 48 horas antes da operação deve ser de suspender a metformina. A avaliação metodológica em busca de anemia, neutropenia ou distúrbio de coagulação, normalmente o paciente com hemoglobina acima de 8,5, que não é idoso, não é cardiopata, não tem doença respiratória, é o suficiente, exceto se tem uma cirurgia de grande porte, se é uma cirurgia que com previsão de sangramento, pelo menos aí 9, 10 de hemoglobina. Mas a rigor, o paciente acima de 8,5, sem ser cardiopata, sem ser idoso, doença respiratória e não sendo cirurgia de grande porte, não tem problema. Corrigir com antecedência, né? Primeiro buscar a causa, segundo corrigir com antecedência, já que as transfusões peri ou pós-operatórias aumentam a infecção, inclusive tem trabalhos que mostram aumento de recidiva tumoral quando há transfusão perioperatória. Muito bem. Com relação ao abuso de drogas, né, o etilismo, tabagismo, uso de maconha, cocaína, derivados que vão interferir na operação. O álcool, né, ele aumenta a quantidade, o paciente etilista, né, aumenta a quantidade de infecção pós-operatória, complicações cardiovasculares. Idealmente, ele deve cessar esse consumo por algum tempo, mas não tem muitos estudos em pacientes operados. O tabagista, há trabalhos conflitantes, tanto que o tabagista deve interromper as drogas 4 semanas antes, senão não deve interromper por aumento da reatividade brônquica, só que já há alguns trabalhos que mostram que qualquer tempo que ele cesse o tabagismo é melhor do que nada, vamos dizer assim. E o tabagismo, no mínimo, atrapalha a cicatrização. Né? Além dos problemas respiratórios, ele, no mínimo, atrapalha bastante a cicatrização. Você vê muitos cirurgiões plásticos não operam cirurgia estética em paciente tabagista. E fazem bem, né? E nos famosos exames complementares? Gente, essa é realmente a menor parte da aula de propósito. Né? A gente não deve ter uma fórmula na cabeça. A gente tem que pensar naquilo tudo que a gente conversou até agora para saber o que o paciente precisa de exame pré-operatório. Não existe isso. O paciente precisa do hemograma, coagulograma, creatinina, glicemia, eletrocardiograma, raio-x de tórax, como uma receita de bolo. Isso tem vários trabalhos mostrando que não há benefício e a gente encarece o sistema desnecessariamente. Então, o principal, eles devem ser dirigidos pela anamnese exame físico. Né?
buscar de acordo com as comorbidades, de acordo com os usos dos medicamentos e avaliar, lembrando, a possibilidade de gravidez. Então, em relação às comorbidades, né, se o paciente tem algum problema cardiovascular, deve-se avaliar o hemograma, função renal, raio-x de tórax, eletrocardiograma e um teste de esforço. Não necessariamente para todos, mas são alguns dos exames. O paciente com DPOC, também um hemograma, raio-x de tórax, gasometria e, principalmente, espirometria, uma prova de função pulmonar. O paciente tabagista, da mesma forma, hemograma, um raio-x, gasometria, prova de função pulmonar e um eletrocardiograma. O paciente com insuficiência renal, além do hemograma, eletrólitos, ureia, creatinina, urina e o clearance de creatinina. O paciente diabético deve ter avaliado sua glicohemoglobina, sua glicemia, além dos eletrólitos, ureia, creatinina, eletrocardiograma e exame de urina. Então, a gente tem que pensar, né, e eu passando rápido nisso, porque realmente é para a gente pensar em cada paciente, o exame de rotina ele não tem sentido num paciente com baixo risco. Ele tem baixo índice de comorbidade, não altera o prognóstico, tem muito falso positivo, onera muito o sistema e podem ser substituídos, em sua maioria, por uma boa anamnese e um bom exame físico. Né? Então, eles devem ser direcionados de acordo com a frequência da alteração, de acordo com o paciente, com o porte operatório e com o impacto no prognóstico. Então, o hemograma, né, isso é alguma recomendação de algumas sociedades, deve ser feito em paciente que tem história de hemorragia, em cirurgia de grande porte e acima de 40 anos, somente. Né? Função renal, acima de 40 anos e cirurgia de grande porte. Glicemia em jejum, se tem história familiar de diabetes, se o paciente é obeso, né, aí acima de 40 anos, mas obeso já merece, né, principalmente com obesidade, os grandes obesos, aí, né, obesidade grau 1, 2, 3, principalmente graus 2 e 3. Os pacientes ortopédicos, né, que vão colocar prótese e as cirurgias vasculares. O coagulograma, apenas para cirurgia de grande porte. Você vê que a imensa maioria das pessoas em cirurgia às vezes de pequeno porte são feitos coagulogramas prévios, sem qualquer indicação da anamnese da necessidade. Quando a colocação de prótese é feito um exame de urina para avaliação de infecção e o eletrocardiograma para risco de doenças coronarianas, obesos, pacientes acima de 40 anos e o raio-x de tórax, cirurgia de tórax, abdômen superior e pacientes acima de 40 anos.